no churrasco na casa do meu primo, que meu primo é aqueles caras muito legal, divertido, que tem bom gosto, trabalha numa metalúrgica na parte de comercial deles, envolvido com uma galera muito gente boa da faculdade, é estudado, tem uma condição financeira boa. Na casa dele é aquela churrascada boa, que aí a galera acende narguilé, e aí só aqueles carrão bonito, aquele tanto de gente legal. Eu sempre amava participar dos churrascos dele porque ele tinha uma outra vida, né? Uma outra qualidade, visão de vida muito divertida. E todas as vezes ele me chamava, que a gente tem tipo 2 anos de diferença. Esse meu primo, ele era muito gente boa e ele tinha uma opinião bem peculiar com algumas coisas, sabe? E um detalhe que é muito importante eu falar é que eu nunca vi esse meu primo com nenhuma namorada. E a gente sempre zoava ele. Porém, ele sempre tava com uma gata. Então ele falava, eu não tenho por que tá namorando. Olha o tanto de mulher que cai na minha rede sem eu precisar nem pescar. Tá maluco? Vou namorar por quê? Eu vou passar igual pintor, assim, né? Passar rolando todo mundo. E aí, a gente ria disso e ele era realmente muito pegador. Já até pegou algumas amigas minhas, as meninas até falavam como ele era gostoso, blá, blá, enfim. E um desses churrascos, eu tava lá. Chegou um amigo dele que nunca tinha visto antes. Na hora ele me olhou, eu olhei pra ele, deu pra ver que rolou uma química entre nós dois ali. Fiquei quietinho, fiquei na minha. E aí, papo vai, papo vem, com uma aqui, com uma ali, blá. Ele senta do meu lado e começamos a conversar. E aí a conversa foi fluindo, e era muitos assuntos em comum, era muita coisa em comum, era tipo série, música, lugar que já viajou, até empresa. A gente já trabalhou na mesma empresa em áreas diferentes. A gente tinha muitas coisas em comum, eu fiquei encantada com ele, dava pra ver que ele também tinha curtido ficar comigo ali, né, conversando. Pegou meu direct, meu WhatsApp, continuamos conversando. Quando acabou o churrasco, eu fui embora pra casa. Ele me mandou mensagem no WhatsApp e começou a falar comigo, do tipo, nossa, gostei muito de você é muito gente boa, você é muito gata. Você aceita sair comigo? Na hora eu falei, eu também gostei de você, achei você gente boa, também te achei um gato, eu aceito. Beleza, marcamos pro final de semana, seguinte, fomos. Ele me buscou na minha casa e o cara assim, boa pinta, se veste bem, tem carrão, não, gente boa pra caramba. Saímos, começamos a sair. Começamos a ficar e começamos a ter um romance de novela. Era aquela coisa muito gostosa, muito boa, assim, sabe? Aquela conexão, assim, muito boa. Mas uma coisa que eu preciso falar é que o meu primo ficou incomodado. Tipo, ele ficou, ele? Mano, não, ele não. Por que ele não? Tanto de cara massa, tanto de cara não sei o quê. Não acho que... não vou ficar falando mal do cara, o cara é meu amigo, mas pensei que você, sei lá, seu nível é um pouco diferente, eu acho que você merecia alguém melhor, não sei o que, aquele papo de primo e irmão, assim, sabe? Eu falei, nossa, o pior é que eu tô apaixonada por ele. Ele, sério? Sério. Eu tô apaixonada por ele. Ele ficou super chateado comigo. Ficou tipo, não, eu não te chamei pra vir um churrasco na minha casa pra você ficar pegando meus amigos. Você sabe que eu não gosto disso. Até minha irmã, que no caso é minha prima, né? Você sabe que minha irmã é proibida de ficar com os meus amigos. E você é como irmã pra mim. Eu não acho isso legal, eu não acho isso bacana. Falou na minha cabeça, mas não o suficiente pra eu querer parar com aquele relacionamento. Porque, de fato, eu gostava do cara, o cara tava gostando de mim. Eu cheguei nele e conversei com ele sobre isso. Aí eu peguei e fui conversar com o meu ficante que tava caminhando para um relacionamento. E eu compartilhei com ele, sabe? Eu falei, cara, meu primo não curtiu que a gente tá junto. Ele, por quê? Eu falei, não curtiu, ele não gostou, porque ele é ciumento, porque a minha prima também não pode ficar. E aí ele falou assim, sua prima não pode ficar? Para, né? Sua prima já pegou fulano, já pegou Beltrano, já pegou não sei quem. Eu falei, não, mas talvez ele tá assim, incomodado, porque assim, a gente tá fluindo para algo um pouquinho mais complexo, né? Tipo, um pouquinho mais sério, mais profundo a nossa relação. E a minha prima, ela ficou, mas era uma noite, assim. Foi pra balada, ficou, e no outro dia ela não tá nem aí. E isso não muda também a turma, ninguém desgruda, ninguém faz nada, assim, de casal aqui dentro. Então, talvez seja isso. Ele fica com medo de comprometer a turminha dele. Ele falou isso era besteira, que não tinha nada a ver, que tava gostando de mim e que por ele a gente passaria por cima disso juntos. E eu achei a atitude dele super legal e super bonita. Falamos pro meu primo, decidimos conversar com o meu primo, marcamos com ele um dia. Na verdade, ele marcou com o meu primo
E eu cheguei depois. Quando meu primo me viu, eu lembro que ele falou assim: ah, não, cara, se fosse isso eu nem tinha vindo. Tipo, ele lançou essa, sabe? Por quê? Porque o meu namorado não falou que era uma conversa entre nós dois. Falou só que queria bater um papo com ele. E eu cheguei. Aí meu primo ficou cheio de debochinho, sabe? Tirando onda. Meio que, tipo assim, jogando faísquinha, assim. Tipo, ai, vamos ver, né? Como é que vai ser esse relacionamento. Vamos ver se vai durar. Mas vocês acham que vocês combinam? Não, mas vocês acham que vai dar certo? Não, mas não vai estragar o grupo? Mas e se vocês terminarem? Você vai parar de ir no churrasco que ele tiver? Não, porque eu não quero patifaria. Não, porque depois o grupo tem que selecionar com quem que vai ficar, porque já passou por isso. Começou a encher a nossa cabeça, mas aí depois, juro, umas 3 horas de bastante conversa, de explicar tudo o que estava acontecendo, nosso propósito, nossa relação, ele decidiu respirar fundo e aceitar, como se a gente precisasse dessa aprovação, mas de certa forma a gente sentia que devia isso pra ele, porque foi ele que convidou, né? Foi ele que juntou a turma, foi ele que apresentou, querendo ou não, meu namorado, que depois dali ele me pediu um namoro, era amigo dele desde a época da faculdade, então assim, a gente devia esse respeito ao meu primo, sim. Meu primo concordou, respirando fundo, falando, tá bom, beleza, show, não tem problema nenhum. Final de semana que vem tem churrasco na minha casa, vocês estão convidados. Só não quero briga, só não quero treta. E se vocês fizerem merda, vocês vão resolver do meu portão pra fora. Perfeito. Obrigada, tá bom. Pode deixar que a gente vai ter esse cuidado. De certa forma, meu primo foi inteligente em falar isso. E eu acho que ele só tava querendo proteger, assim, todos nós dois, sabe? E a galera que ele cuida, que ele é meio paizão, assim. Aí eu e ele começamos a namorar. E aí a gente começou a namorar, nosso relacionamento tudo certo. E a gente namorou 1 ano. 1 ano, indo no churrasco, saindo, curtindo. Uma das coisas que eu gostaria de lembrar foi um dia desse churrasco que eu tinha que ir embora, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. O meu namorado não precisava de ir embora, porque ele não ia trabalhar no outro dia. Era uma sexta, eu trabalhava no sábado, ele não. E aí, quando eu cheguei do meu serviço no sábado, o meu namorado estava deitado junto com o meu primo, todo estirado na cama, sabe? Ele tinha dormido lá e tal. O relacionamento deles estavam super bem, né? A relação de amigo dos dois estavam super bem. Beleza. Esse, depois de 1 ano, gente, 1 ano. 1 ano de namoro, guarda isso, 1 ano. Esse meu namorado começou a mudar o jeito dele comigo. Por exemplo, eu comprei uma roupa e ele começou a falar assim, ai, não achei essa cor legal não. Essa cor não tá bonita não, não te favorece, não tá bacana. Ele nunca deu opinião nas minhas roupas, na cor das minhas roupas. Entende? Outro detalhe, eu decidi que eu queria cortar franjinha na época, e aquelas franjinhas que corta assim e deixa grande aqui do ladinho. E eu cortei, e eu liguei pra ele de chamada de vídeo. E foi muito constrangedor pra mim, porque quando eu liguei pra ele lá do salão. E as meninas que estavam atrás, estava todo mundo esperando pra ver a reação dele. E ele teve uma reação de rejeição comigo. Sabe, tipo, ele criticou real, ele falou, nossa, tem quantos anos? 5? Ah, tá parecendo uma criança com esse cabelo. Querendo ou não, eu falei, então eu tô legal, né, tô bonita, tô com cara de jovem. Ele, mas você não é jovem, você já é uma mulher. Então, assim, esses pontos foram me pegando, só que de pouquinho a pouquinho, isso foi enchendo, né? Outra crítica também, eu decidi que queria fazer alongamento de unha. Eu nunca tinha feito alongamento de unha na minha vida. Aí a minha amiga fez o curso e pediu pra eu ser modelo dela. E eu fui pra ajudar ela, sabe? Aí eu fiz, então falei pra ela, olha, como eu não tenho o hábito de ter unha grande, coloca a unha bem pequenininha, nesse formato bailarina, com francesinha, bem simples, tá? Pra eu ir me adaptando. Porque aquelas unhonas eu nunca gostei mesmo, não faz parte da minha personalidade. Quando eu cheguei em casa, ele viu, ele pegou assim minha mão e falou assim, cara, por que você colocou uma unha falsa em cima da sua unha verdadeira? E ainda gastou dinheiro com isso? Aí eu falei, não, eu não gastei dinheiro com isso. A minha amiga era modelo. Ai, menos mal, né? Porque, nossa, ficar gastando dinheiro com isso não dá. Tipo assim, o dinheiro era meu, eu trabalho, eu que pago, sabe? E foram pequenas coisinhas. Atitudes. A gente vai sair às vezes e ele tá incomodado do jeito que eu tava dançando. Cara, teve um dia, de verdade, nossa, esse dia foi muito ruim. A gente tava num aniversário de um amigo da turma e a gente tava na boate, na balada. A gente tava curtindo e tal, tava dançando. E eu comecei a beber. E ele começou a ficar incomodado porque eu estava bebendo. Gente, a gente bebia a vida inteira e a gente enchia a cara de cachaça. Sempre foi assim, sabe? Só que assim, ele tava enchendo a cara de cachaça e ele começou a me criticar. Falando que eu não tava tendo postura de mulher feminina, que eu não tava sendo competente. Eu falei, competente no meio de uma boate? O
que eu tenho que ser competente aqui? Por que eu tenho que ser competente, sabe? E a gente começou a bater boca e ele tava meio embriagado. Eu pensei que poderia ter sido o álcool, porque eu falei, o álcool subiu pra cabeça e ele acabou a boca e falou que o coração tá cheio, porque não é possível. A gente começou a discutir, eu deixei ele pra lá, falei, deixa eu te falar uma coisa, acho que você tá nervoso, vai sentar e vai relaxar que eu vou dançar. E aí ele me agarrou assim pelo cabelo, ele me puxou, me agarrou pelo braço, meio que me puxou assim o cabelo, sabe? E me falou assim na orelha, se você for dançar, a gente vai brigar feio. E, tipo, foi muito rápido. Tipo, ninguém viu aquilo, porque eu até olhei pra todo mundo pra ver, porque eu fiquei muito envergonhada, mais uma vez, na frente das pessoas, ele fazendo esse vexame. Quando ele puxou, assim, meu cabelo, que ele falou isso, foi muito rápido. Ele falou assim, se você dançar, nós vamos brigar mais tarde. E me soltou de novo, sabe? Ficou parecendo até que ele tava brincando comigo, porque ele tinha esse jeito despojado e brincalhão de ser com todo mundo, então... Eu olhei pra cara dele, sabe? Tipo, tirei minha mão assim, fui pro meio da pista e comecei a dançar. E, gente, tava dançando com as minhas amigas, que também são amigas do meu primo, que faz parte do grupo, que faz parte de tudo, sabe? Enfim, ele chegou lá e começou a falar que eu tava parecendo uma marmota, que eu tava dançando igual uma lombriga, que eu tava horrorosa, que eu tava fazendo vexame, que aquilo não era legal, que ele tava com vergonha de mim, que ele não ia sair de mão dadas comigo da boate porque ele não queria ser visto namorando, ficando com uma pessoa que tava passando a vergonha no nível que eu tava passando. Ele foi bem pesado, sabe? Eu fiquei tão magoada aquele dia, tão triste com a situação, que eu fiquei, gente, não é possível, isso não é legal, por que ele tá falando isso de mim, por que ele mudou tanto, sabe? E assim, no dia a dia, nosso relacionamento continuava normal, continuava legal, ele continuava sendo a mesma pessoa, não igual, porque antes, né, tinha aquele fogo, aquela paixão, agora era um pouco mais ríspido, era um pouco mais seco, as coisas eram um pouquinho mais difíceis, aí tá. O tempo foi passando e eu comecei... Esse dia da boate me marcou muito. Esse dia da boate, eu sentei, decidi que não ia embora da boate com ele. Falei, não, a gente não vai embora da boate juntos, porque o que você tá me falando é um absurdo. E ele começou a gritar comigo, falando, a gente vai embora agora. Eu falei, mano, esse cara tá muito contraditório. Porque uma hora ele me puxa, fala que não é pra eu dançar, fala que tá com vergonha de mim, no outro momento ele não quer ir embora sem mim. E tava começando a me confundir, tava começando a me deixar mal, e eu não tava entendendo qual que era a dele, por que ele tava assim, sabe? E esse dia da boate, ele acabou indo embora junto com o meu primo, porque o meu primo viu que a gente brigou, meu primo olhou pra minha cara e falou, eu te avisei que eu não queria treta. Pegou ele, foram embora. Aí as meninas ficaram, aí foi sabe aquele clima merda? Aquele clima pra baixo, todo mundo assim, nossa, o que rolou, meu? O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Mas o que você fez? O que ele fez? O que você disse? O que ele disse? Eu não tava entendendo nada, tava bêbada também, tava mó feliz, ele acabou com a minha felicidade. E eu comecei naquele momento na boate a pensar em tudo que tava acontecendo. Aí eu lembrei de todos os episódios que eu contei pra você. Ele critica a minha unha, ele critica a cor da minha roupa, ele critica o corte do meu cabelo, ele critica o jeito que eu danço, ele critica o tanto de álcool que eu tenho, ele critica minhas amizades, porque ele começou a criticar minhas amizades. Um dia eu tava comendo também, ele criticou o prato que eu pedi no restaurante. Que ele começou a falar que se fosse pra eu ter pedido o que eu tava pedindo, eu podia ter feito comida em casa. E ele falando isso rindo, sabe? Tipo num tom de humor, meio sarcástico. Mas isso foi começando a virar um peso pra mim. E isso não contém nem 50% de tudo que ele me criticou. Que, sinceramente, eu não observei que era uma crítica diretamente pra mim. De fato, eu acreditei que aquilo era uma brincadeira, que ele tava querendo ser divertido, que ele tava querendo quebrar um clima, um gelo, ser descontraído, sei lá, tudo menos ser um babaca. Porque eu não queria acreditar que ele era um babaca, que ele era um baita filho de uma mãe. Sabe, eu gostava dele, eu pensava em casar com ele, sabe? Ele já conhecia minha família inteira, a gente viajava juntos, a gente fazia várias coisas juntos. E do nada, ele mudou muito, sabe? Ele mudou e eu não entendi por que ele mudou. Quando eu saí dessa boate, eu fui pra minha casa, porque assim, eu ia muito pra casa dele, eu dormia muito na casa dele, ele morava sozinho. Decidi ir pra minha casa, fui embora pra minha casa, eu tomei aquele banho, eu fiz um café. Eu nunca vou esquecer, sabe cena de filme? Assim, eu tava com meu roupão, com a toalha na minha cabeça, com a xícara de café sentada na frente da minha janela, porque eu não tenho sacada, sentada em frente à minha janela e olhando o sol nascer, porque era mais ou menos umas 5:30 da manhã, por aí, o sol tava nascendo na minha cidade. E eu assistindo aquele pôr do sol nascer, e alguma coisa falou pra minha cabeça que, assim como o sol nasce todos os dias, né? A gente também precisa de se renovar e às vezes estava precisando de a gente dar uma renovada ali no relacionamento. Gente, eu ainda fui boba.
Aí eu fui e decidi que talvez a gente precisasse apimentar a nossa relação, porque a gente, de fato, não estava tendo a mesma relação que a gente tinha antes, a gente não estava, sabe, tendo aquela química que a gente sempre construiu, que a gente teve. Aí esse dia, olha o maior erro que eu cometi. Eu fui lá e comprei um jogo, tipo uma lingerie. Eu comprei um jogo de calcinha sutiã, tipo uma fantasia pra apimentar a nossa relação, porque na minha cabeça eu ia salvar o nosso relacionamento. Comprei a lingerie e deixei ela guardadinha. E aí, quando eu acordei, ele veio me mandar mensagem. E pasmem, ele me mandou mensagem como se nada tivesse acontecido. Sabe, tipo, oi amor, tudo bem? Bom dia. Aí eu, oi, tudo bem? Dá pra gente conversar? Ele, claro, eu vou ir na sua casa. Falei, tá bom. Ele foi pra minha casa. Chegamos lá, ele, oi, me deu um beijo, me deu um abraço, como se a gente nunca tivesse discutido. Como se a gente nunca tivesse brigado. Eu sentei, comecei a conversar com ele. Falei, olha, o que aconteceu ontem? Sei lá, não foi muito legal. Ele, mas o quê? Não aconteceu nada demais. Eu acho que foi exagero, a gente bebeu muito, fica em paz, tá tudo bem. E não me pediu desculpa, não reconheceu que o que ele fez foi errado, nada, entendeu? Ele colocou como se eu e ele tivéssemos o mesmo nível de treta, como se nós dois tivéssemos os dois errado igual, como se nós dois tivéssemos nos ofendido de forma igual. E eu meio que aceitei essa desculpa dele sem ele me pedir desculpa, entende? Ele meio que equilibrou a briga que aconteceu naquela noite como que os dois são errados, os dois são culpados. E eu, na expectativa e na esperança de salvar o relacionamento, dar tudo certo, decidi passar por cima disso mesmo, sabendo que ele foi errado, que eu não tinha culpa, que eu não xinguei, que eu não desmereci, que em nenhum momento eu fiz nada pra provocar ele, que eu nunca demonstrei insegurança pra ele. Eu até perguntei se eu tinha feito alguma coisa, ele falou que não, que era só cachaça. E que tava tudo bem, que a gente ia se resolver. Acabou. Pronto. Ai, vamos fazer tal coisa? Começou a mudar de assunto, começou... Ai, fulano tá chamando, vamos pra lá, vamos fazer não sei o que, tal. Passei por cima disso, a gente foi embora. Quando deu a noite, eu falei pra ele que eu ia dormir na minha casa e convidei ele pra dormir na minha casa, coisa que eu quase nunca fazia. Eu decorei o quarto inteiro, gente, coloquei pétalas de rosa, liguei, acendi a vela, liguei o som, sabe? Pedi uma comida maravilhosa que ele amava, desse restaurante, que é um restaurante bem caro da nossa cidade. Preparei a nossa mesa, um banquete, me vesti inteira de lingerie. E aí, quando ele chegou e tudo, ele, nossa, amor, que lindo, que não sei o que, que gostoso e tal. Beijo aqui, beijo ali, que não sei o que e tal. E aí, eu tirei, né, o roupão, assim, mostrei pra ele e ele teve uma crise de rir. Gente, ele teve uma crise de rir em me ver de calcinha sutiã. Ele começou a rir. E eu falei, meu, o que tá acontecendo, né? Por que você tá rindo? O que foi? O que tá engraçado aqui? Ele virou pra mim e falou assim, não, é porque você ganhou uns quilinhos, né? Que? Sério, gente, isso pra mim foi o auge do ridículo. Eu de calcinha e sutiã e o cara falando que eu ganhei uns quilinhos. Na hora, eu murchei. Pode ser que é uma coisa boba. Gente, mas não dava. Tanta coisa pra ele me falar. Me falasse que eu tava gostosa, que eu tava gostosona. Deixasse pra comentar que talvez a gente poderia ir treinar juntos ou fazer uma coisa pra gente manter o equilíbrio do corpo, sabe? De uma forma menos direta. Mas ele foi ofensivo. Ele me criticou o meu corpo. E pra uma mulher, isso é muito pesada. Criou um bloqueio em mim tão grande. Porque a partir daquele dia eu me fechei. Ele, não, vem cá, meu amor, vem cá, deixa eu beijar suas bainhas. Cara, ia piorando. A situação ia piorando, ele começou a falar que ia beijar as minhas banhas. Gente, nem tava tão grande assim, sabe? Tudo bem que eu tava um pouquinho acima do peso mesmo, mas, poxa, não era momento, não era hora. O que tava acontecendo? Detalhe, não tivemos relação. E não é nem porque eu não quis, tá? Porque teve um momento até que a poeira abaixou, a gente respirou, começamos a tomar um vinho, aí eu comecei a esquecer daquilo que ele tinha acabado de falar, até porque eu tava louquinha pra ter uma noite boa e quente, calorosa, que eu tinha programado a noite inteira pra ser uma noite boa. Então eu queria ainda concluir aquilo, pelo menos pelo meu prazer, sabe? E a parte íntima dele simplesmente não subiu. Não subiu. Ele realmente passou, né? Não teve ereção. Ele broxou.
Eu não entendi nada, ficou uma incógnita na minha cabeça. E ele falou, é porque eu tô cansada, trabalhei o dia inteiro, não sei o que tá acontecendo. Isso nunca aconteceu, você sabe disso, de namorar tanto tempo, isso nunca aconteceu, não sei o que e tal. Mas isso foi ficando assim, sabe? Foi ficando. E eu não tava mais suportando. Eu não tava suportando tudo que tava acontecendo, que eram minuciosamente coisinhas, sabe? Aí quando ele foi embora, no outro dia que ele foi embora, eu peguei um papel e uma caneta, comecei a escrever todos os pontos positivos dele e todos os pontos negativos. E eu me perguntei, em qual momento ele se tornou esse cara crítico? Em qual momento? Ele não era assim, não é possível que 1 ano de relacionamento ele conseguiu sustentar um personagem e depois de 1 ano ele perder a persona total dele e se transformar. Não é possível que ele mudou tanto. Eu não sei, tem alguma coisa errada, eu não sei o que tá acontecendo, enfim. Decidi, através dessa lista, que nós precisaríamos dar um tempo na nossa relação. O que eu mais fiquei chateada é que eu chamei ele para conversar numa cafeteria. A gente estava na cafeteria, conversando, e aí eu fui pontuar para ele tudo que estava acontecendo. E cada coisinha que eu ia falando, por exemplo, porque aquele dia que eu te liguei para te mostrar a minha franja do meu cabelo, eu fiquei chateada, porque, gente, pasmem, eu nunca tinha contado pra ele nada das minhas insatisfações. Eu fiquei carregando um tempão. Por quê? Porque eu não conseguia entender que aquilo tava sendo ruim pra mim, tava me magoando. Eu só tava passando por cima. E aí, o pior é que quando eu ia pontuando pra ele, do tipo, aquele dia que eu te liguei, que eu tinha cortado a franja no cabelo, a sua reação foi uma reação que me deixou muito chateada. Ele começou a rir e falou assim, não, mas você tava parecendo uma criança, vai. Tá, tudo bem, pode ser que você não goste de cabelo com franja, mas quem tem que gostar sou eu, não é você. Não, isso aí você tá certíssima, é verdade, eu não tinha que falar nada. Sabe, tipo, aquele sarcasmo, aquela energia, uma energia pesadíssima. Eu tentava falar do meu sentimento, ele debochava, ele se defendia, ele me culpava, ele aflorava o que ele tinha falado, ele afirmava o que ele tinha falado. Nossa, gente, foi a coisa mais horrível do mundo. Resumindo, no final da conversa, eu virei pra ele e falei que era melhor a gente terminar. E sabe o que ele me respondeu? Tá bom. Falei, tá bom? Ele, tá bom. Eu entendo. Pelo que eu tô vendo aí, eu sou um monstro, né? Pelo que eu tô vendo, pela sua boca. E aí ele começou a se colocar no papel de vítima. Como se eu tivesse pontuado que ele é um monstro, que ele não presta, que ele é ruim, que ele levou tudo para da letra ao extremo, me colocando como se a minha infelicidade fosse pouca, como se fosse tudo uma besteira, e que tava tudo bem a gente terminar. Qual que é o sentimento que esse cara tem por mim, gente? Pelo amor de Deus. O cara, né? Beleza. Pra concluir a história, a gente terminou. Ficou um clima super pesado, eu fiquei super mal, eu chorei horrores. Fui pra terapia, pro psicólogo, comecei a treinar, comecei a mudar os ares. Meu primo não se meteu no meio dessa conversa. Mas meu primo sempre criticou o nosso relacionamento. Por mais que ele aceitasse, ele sempre soltava uma farpinha, ele sempre soltava uma piadinha, ele sempre zoava o nosso relacionamento. E eu nunca entendi por que ele zoava tanto o nosso relacionamento. Por que isso era um motivo de graça? Por que era engraçado? Por que, né? Não entendia. Então virou uma bagunça dentro da minha cabeça. 1 mês depois, a bomba estourou. Eu comecei a receber vários prints que ele estava com outro homem. E o meu primo sabia. Meu primo sabia de tudo e nunca me contou. E meu primo, quando eu cheguei nele pra conversar com ele, ele falou, olha, muita calma nessa hora porque eu tentei fazer com que vocês não namorassem. Por que você não me contou que ele gostava de homem, que ele era bissexual e que a qualquer momento ele poderia me trair, não com uma mulher, mas com um homem? Ele falou, porque eu não tenho nada a ver com a sua vida e nem com a vida dele. Ele é o meu amigo. Eu não podia revelar uma coisa que ele me confidencializou há anos. Antes da faculdade, ele me contou que ele gostava de homens. Eu tive uma resistência com ele. Ele chegou até a gostar de mim. Falei, o quê? Ele chegou a se declarar pra mim uma vez. Eu falei, meu Deus, o buraco tá ficando cada vez mais embaixo. Cara, eu não acreditei naquele momento. O meu primo falou que eles chegaram a ficar quase 2 anos sem conversar na faculdade porque ele tinha confessado isso pro meu primo. E o meu primo ficou muito abalado, porque o meu primo falou, mano, não sei como é lidar com um cara gostando de mim e eu chamando o cara de amigo, de brother. Falei, mas ele dormiu na sua casa aquele dia, vocês dormiram na cama juntos. Ele falou,
Cara, você não sabe, eu deitei quando acordei, ele tava do meu lado, eu queria matar ele. Você não viu que no churrasco no outro final de semana vocês não foram convidados? Aí, pum, plim, a fitinha. É verdade. É verdade. Isso também foi uma coisa que eu percebi que o meu primo tinha feito churrasco e não tinha convidado a gente. Mas, assim, eu não levei pro coração, porque eu e ele tava tão bem, a gente foi fazer outros tipos de programa. E outra coisa, o meu namorado também não fez questão de ir nesse churrasco. Esse aí, eu queria muito ir, até fiquei chateada, eu reclamei pra ele sobre isso. E ele virou e falou, ai, também a gente sempre vai no churrasco do seu primo, deixa seu primo pra lá. Vamos sair um pouco todo dia a mesma pessoa, todo mundo igual, todo mundo a mesma coisa, o mesmo papo, a mesma vibe, a mesma música. Vamos pro teatro, vamos fazer uma coisa diferente, vamos pro parque. E eu achei super legal da parte do meu namorado isso. Sem saber que, na verdade, eles tinham brigado porque o meu primo tinha dormido, porque tinha bebido muito, e ele deitou na mesma cama e dormiu com o meu primo. E aí meio que eles brigaram porque o meu primo falou pra ele não confundir as coisas. Isso tudo, gente, ele namorando comigo por debaixo do meu nariz, e tudo sendo enfiado debaixo do tapete, porque eu não sabia. E aí, meu primo falou isso, falou que ele era gay, ficaram 2 anos sem conversar na época da faculdade, que depois de um tempo eles voltaram a conversar porque eles fizeram tipo um intercâmbio na mesma época, então eles foram pro mesmo colégio internacional juntos, e aí lá eles voltaram a conversar, mas deixaram muito claro que não ia rolar nada, e que ele não queria nada, e que ele gostava no caso do meu namorado, como amigo mesmo, com broderagem, e que se passasse disso, eles iam tretar feio. E ele disse que desde aquela época, digamos assim, desde essa época da faculdade, que eles decidiram voltar a conversar, a primeira vez que eles brigaram foi quando meu namorado dormiu na cama com ele. Porque ele falou, tipo assim, mano, tanto de lugar pra dormir aqui na minha casa, por que você veio dormir na minha cama, que não sei o quê. O meu namorado tava bêbado, aí ele disse que tinha bebido muito e que, tipo, decidiu deitar lá, mas que não era por maldade, que não viu maldade. E meu primo pensou assim, pensei que o cara poderia até ter feito uma coisa comigo, eu tava bêbado, vai que o cara passou a mão em mim, ficou me acariciando, ficou fazendo carinho em mim, fiquei morrendo de medo dele ter feito alguma coisa comigo, fiquei com raiva, entendeu? Por isso que toda vez que eu vi vocês, eu soltava farpinha, porque no fundo eu sei o que ele gosta, eu sempre soube que ele gostava era de homem. Eu nem sei por que é que ele começou a namorar com você, eu nunca entendi esse relacionamento, eu sabia que esse relacionamento não ia dar certo. E eu falei assim, e as críticas? Aí, as críticas que ele vinha falando é porque... Ai, gente. Ele, com o tempo, começou a se relacionar com um cara. Ele conheceu esse cara ainda namorando comigo. O meu primo disse que chegou a ver esse cara junto, porque eles chegavam a se ver, mas nunca pensou que ele poderia estar me traindo com esse cara. Mas na intuição dele, meu primo chegou a falar que... Chegou a pensar. Ele falou, eu cheguei a pensar, mas eu não queria definir nada, porque sinceramente eu não tinha nada a ver com o relacionamento de vocês, mas de longe eu tava aflito de cara. Esse cara que eles estavam andando juntos, ele trabalha com transexuais. E ele começou a, digamos assim, não vou falar intoxicar, porque não acho que isso é uma intoxicação, mas ele começou a colocar muita coisa na cabeça do meu namorado. Foi o que o meu primo me contou. E tudo isso que ele começou a me criticar de fato é porque ele queria também, é como se ele gostasse também, é como se ele que quisesse estar no meu papel, no meu lugar. Achei um pouco desconexo, mas a minha psicóloga disse que isso pode fazer sentido, né? Mas eu fiquei muito abalada. Gente, eu fiquei tão mal, tão mal, sabe? Tipo assim, o cara que eu amava, o cara que eu pensava em casar, o cara que eu pensei em ter filho, o cara que eu pensei em construir uma vida, uma família. No fundo, nunca gostou de mim de verdade, sabe? E várias vezes a gente tinha uma relação sexual maravilhosa. Como que ele tinha esse estímulo? De onde tirava esse estímulo? E aí a minha psicóloga me explicou que tem pessoas... Não é que ele seja gay, ele é bissexual, ele gosta de homem e de mulher. E ela também me disse que muitas das vezes o estímulo sexual ele vem a partir de uma energia, de um papo, de uma admiração, de uma coisa legal. E isso faz com que você consiga ter libido, que você consiga ter uma ereção, que você consiga ter uma ejaculação. Mas a partir do momento em que você perde essa admiração, você pode perder o interesse de ter essa relação. E às vezes ele teve esse estímulo de mim, essa admiração, mas com o tempo ele acabou conhecendo esse cara, que é quem ele tá agora, ele começou a ter admiração por esse cara, ele começou a gostar desse cara, talvez, porque eu não tenho certeza, ele me traiu com esse cara, e aí ele começou a perder o interesse que ele tinha em mim. E aí por não ter coragem de terminar comigo, ele começou a me criticar pra me empurrar mesmo pro fim do relacionamento, pra separar mesmo, sabe? Pra eu cansar e terminar com ele, que de fato foi o que eu fiz. E isso
Tem muito homem que faz isso, porque não é porque ele gosta de homem e de mulher que ele vai ter atitudes diferentes, não. Ele pode ter tido essa atitude. Enfim, hoje ele tá lá namorando com um homem assumido. Postam fotos beijando, postam fotos viajando, posta riozinhos de casal, coisa que nunca nem fez comigo. Ele nunca fez rios de namoro comigo. Postar foto até postava, mas criar rios falando que ama, que lá, ele nunca fez isso comigo. Então foi muito impactante, foi muito chocante, eu fiquei muito abalada com essa situação. E de fato, a gente nunca sabe o que esperar do outro. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, que situação que essa menina passou, né? Mas agora me respondam, vocês como primo e amigo, porque vocês têm que lembrar que eles são amigos há muitos anos, é um segredo que estava guardado com o primo, vocês acham que o primo deveria ter revelado isso? Ou vocês acham que ele foi certo e ter dado espaço para a prima e para o amigo para eles se resolverem e chegar na onde chegou? Vocês acreditam que se o primo tivesse falado alguma coisa para a prima, ela teria abrido mão? Você acha que se ela tivesse recebido essa informação no começo, ela teria questionado ele e ele poderia ter rejeitado e a briga teria sido bem maior? O que vocês acham do desfecho dessa história, né? Pra você, qual seria a melhor solução para evitar com que isso tivesse acontecido? Ou vocês deixariam que acontecesse de forma natural? Deixa nos comentários e me manda sua história se você também já se relacionou com alguém que é bissexual, se você também já foi traído por uma pessoa de sexo oposto. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.